No vídeo anterior sobre ação coletiva, eu apresentei os principais argumentos do capítulo 13 do livro Peças e Engrenagens das Ciências Sociais, em que Elster desenvolveu um modelo de solução de problemas de ação coletiva que depende da existência de altruístas. Mas não existe uma fartura de altruístas no mundo. Então, é melhor conhecer alguns mecanismos que podem levar à produção de bens públicos por agentes egoístas. Uma condição que possibilita a produção de um bem público, mesmo entre agentes egoístas, ocorre quando o benefício da produção do bem é tão alto para um indivíduo específico que compensa para ele assumir todo o custo da produção do bem. Imaginem, por exemplo, que uma represa está com a parede rachada, com risco grande de rompimento, e que, se isso acontecer, vários pequenos sítios e uma grande fazenda seriam inundados. E todos perderiam a produção do ano e teriam que gastar muito dinheiro para tornar a terra produtiva novamente. Imaginem ainda que o governo desse local é tão incompetente ou corrupto que ou os próprios moradores consertam a parede da represa ou ela continuará rachada e com risco de rompimento. Então, será bom para todos se a barragem for consertada, mas para cada um é melhor não colaborar e apenas esperar que os outros contribuam para o conserto. Se o prejuízo que o único fazendeiro da nossa história teria, no caso do rompimento da barragem, for muito alto, maior até mesmo que o custo do conserto, então, se ele for racional e egoísta, ele pagará sozinho pelo conserto da represa. Alguém pode argumentar que muitas pessoas iam preferir deixar a parede da represa se romper do que pagar sozinhas pelo conserto. O fazendeiro diria: não é justo eu pagar tudo sozinho. Ou todo mundo contribui proporcionalmente ao tamanho da sua propriedade, ou eu deixo a barragem estourar. Talvez essa versão da história esteja mais realista, mas agindo assim, o fazendeiro perderia mais dinheiro, o que não seria racional se nós considerarmos ter bens materiais como objetivo a ser atingido. A expectativa de reciprocidade também pode levar à cooperação. São comuns as situações em que uma pessoa precisa de um favor num dia e poucos dias depois é ela que está em condições de fazer um favor. Isso é ainda mais comum entre pessoas de baixa renda e sem emprego formal. Então, se surge uma situação em que todos têm que colaborar para resolver um problema, aquele que não colabora corre o risco de, no futuro, ter um pedido de seu favor negado. Por exemplo, se as pessoas de uma rua estão querendo organizar uma festa junina e esperam a colaboração de todos, então quem se negar a colaborar ficará mal visto nesta rua, e se as pessoas ficarem realmente muito chateadas com aquele indivíduo que se negou a colaborar, ele terá problemas no futuro. A preocupação com a reputação é outro mecanismo que pode levar à cooperação. É semelhante à expectativa de reciprocidade. Só que agora, a pessoa que testemunhou que outra não colaborou pode informar outras pessoas sobre o fato, prejudicando a reputação do não colaborador para além da sua própria comunidade mais próxima. Essa é, provavelmente, a explicação para a origem na humanidade de uma coisa chamada fofoca. Há ainda o temor de punição. Todas as comunidades esperam que seus membros punam alguém que não respeite as regras. Na verdade, existe também a regra de punir quem não pune os não colaboradores. Não haver roubos na comunidade, por exemplo, pode ser visto como um bem público, porque as pessoas conseguirão se planejar e se sentirão mais motivadas a produzir porque poderão fazer uso do produto do seu trabalho. Então, uma pessoa que vê outra roubando algo de um vizinho tem a obrigação de denunciar. Se descobrirem que ela viu o roubo e não denunciou, é ela que será punida por isso. Esses mecanismos, juntamente com as soluções baseadas no altruísmo, são geralmente adequados para resolver problemas de ação coletiva em comunidades pequenas. Alguns deles foram até adaptados a sociedades complexas, como o mecanismo da reputação. A Serasa, por exemplo, é uma empresa que atua em vários países, inclusive no Brasil, e é especializada em centralizar e fornecer informações sobre a situação financeira das pessoas. Mas notem que a Serasa centraliza informações. Numa sociedade com milhões de habitantes, não dá para esperar que os mecanismos que vimos até agora sejam suficientes para garantir a cooperação para a produção de bens públicos. Soluções descentralizadas não são suficientes. Precisamos de uma organização que distribua incentivos seletivos. Incentivo seletivo é um bem que, ao contrário do bem público, pode ser distribuído individualmente.
A solução centralizada consiste em estabelecer uma organização que se encarregue da produção e distribuição de incentivos seletivos, ou seja, prêmios para os que colaboram e punições para os que não colaboram para a produção do bem público. Olson cita, entre outros, o exemplo de trabalhadores nos Estados Unidos que pouco participavam do sindicato, menos de 10% iam às assembleias do sindicato, mas que votaram em grande maioria, mais de 90%, a favor da contribuição sindical ser compulsória. Mas por que os trabalhadores votaram a favor de serem obrigados a pagar uma taxa ao sindicato? Foi porque se não fossem obrigados por lei ou por contrato, se só fosse filiado ao sindicato quem quisesse e só pagasse a taxa sindical quem quisesse, o sindicato teria pouquíssimos filiados e estaria muito fraco. Não teria capacidade de organizar greves e, consequentemente, os salários seriam mais baixos. Mas os exemplos mais relevantes para nós de organizações que têm como objetivo resolver problemas de ação coletiva são os governos, todos os governos. Na verdade, mais precisamente, o Estado. O Estado é constituído por vários órgãos que formam os poderes legislativo, executivo e judiciário, e no caso do Brasil, nos níveis municipal, estadual e federal. Todos esses órgãos, em todos os níveis, têm a função de resolver problemas de ação coletiva. A educação da população é um exemplo. Pessoas com nível de escolaridade adequado são mais produtivas, ou seja, conseguem produzir mais bens e serviços a um preço mais baixo e com qualidade melhor. Então, será bom para a coletividade se todas as pessoas tiverem acesso à escola. Mas a tendência do sistema capitalista é garantir os salários mais baixos possíveis. Com salários muito baixos, os trabalhadores podem se sentir obrigados a colocar os próprios filhos menores de idade para trabalhar e, mesmo que não cheguem a fazer isso, não terão dinheiro sobrando para pagar em escola particular. A solução é a intervenção do Estado. O Estado pode estabelecer um valor para o salário mínimo. O Estado pode também implementar uma política de emprego, uma política de treinamento dos desempregados para que se requalifiquem para o mercado de trabalho. E quanto mais gente empregada, maior o poder de barganha dos trabalhadores e, consequentemente, mais altos são os salários conquistados pelos trabalhadores. O Estado poderia também dar às famílias com crianças e adolescentes uma espécie de vale-escola, um dinheiro para que as famílias pudessem pagar a escola particular para os filhos. Ou, finalmente, o Estado pode construir escolas e pagar os professores, garantindo assim escolas públicas e gratuitas para todos. De qualquer maneira, seja qual for a solução adotada pelo Estado, será preciso ter dinheiro, e esse dinheiro vem dos impostos. E é claro, ninguém quer pagar imposto. Ninguém quer contribuir para a produção de bens públicos. A solução é ameaçar com prisão quem sonegar imposto. Quando o Estado mantém escolas públicas e gratuitas, todos se beneficiam, quem paga e quem não paga os seus impostos. Então, é preciso ter um incentivo seletivo, no caso, uma punição para quem tentar não contribuir. Assim como a educação, também são bens públicos a saúde, a segurança, a mobilidade urbana, a mobilidade intermunicipal e interestadual, o acesso a meios de comunicação, etc. Para saber quais são os problemas de ação coletiva resolvidos pelo Estado, basta olhar a lista de ministérios do governo federal ou a lista de secretarias dos governos estaduais ou municipais. Cada um dos ministérios e secretarias é encarregado de resolver um tipo de problema diferente. O Estado existe para resolver problemas de ação coletiva, seja para toda a população, seja para uma parte dela. E a política é o conjunto de processos que definem quem irá controlar o Estado. É por isso que o conceito de ação coletiva é fundamental para a compreensão das instituições políticas. A teoria da ação coletiva tem algumas implicações para outras teorias que vale a pena comentar também. Uma é para o marxismo e outra para o pensamento liberal. É comum ouvir no meio de movimentos de esquerda que para as pessoas se organizarem é preciso que elas sejam conscientizadas de que são exploradas. De fato, até podemos considerar que um pré-requisito para uma pessoa se revoltar é ela saber que existe injustiça. Mas o proletariado não precisa apenas de consciência de classe para fazer uma revolução, porque, considerando que uma revolução seja possível e que uma sociedade ficaria mais justa e próspera após a revolução, mesmo assim, cada trabalhador terá mais a ganhar esperando de braços cruzados a revolução ocorrer do que participando ativamente da luta revolucionária.
Outra consideração é sobre a ênfase do neoliberalismo na necessidade de diminuir o tamanho do Estado. Como vimos com Robert Dahl, o capitalismo tende a gerar desigualdades. Além disso, existem muitos problemas de ação coletiva que são resolvidos pelo Estado e não está no interesse de empresas privadas resolver esses problemas. Um Estado mínimo deixaria muitos problemas de ação coletiva sem solução. Com estas duas últimas considerações, eu termino este vídeo.